Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tenham uma ótima tarde. Hoje vamos começar mais uma aula de matemática e iremos dar continuidade ao estudo dos conjuntos numéricos, com foco no conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais ele é formado engloba os conjuntos dos números naturais, conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais e irracionais. Então, o conjunto dos números reais engloba todos esses conjuntos que já foi estudado. Iremos estudar também operações com raízes. Muitas vezes é conveniente deixar o resultado de uma operação ou resposta de uma situação-problema na forma de raiz. Seja porque se quer um resultado preciso e não aproximado, seja porque facilitará as simplificações posteriores. Nesse caso, precisamos saber operar com raízes. É o que você vai estudar agora. Observe os exemplos abaixo. Observe como Henrique e Giovana efetuaram a multiplicação 16 raiz quadrada de 16 vezes a raiz quadrada de 4. Henrique, ele utilizou esse método aqui, raiz quadrada de 16 vezes a raiz quadrada de 4. Ele extraiu a raiz quadrada de 16, que é 4, e a raiz quadrada de 4, que é 2. E depois efetuou a multiplicação. 4 vezes 2 dá igual a 8. Já a Giovana, ela utilizou essa outra forma aqui, Ela usou raiz de 16 vezes a raiz quadrada de 4 é igual a raiz de 16 vezes 4. A raiz de 16 vezes 4, ao efetuar a multiplicação, dá igual a raiz quadrada de 64. E posteriormente ela extraiu a raiz quadrada de 64, que foi igual a 8. E deu o mesmo resultado. Tanto Henrique quanto Giovana, eles utilizaram métodos diferentes para efetuar essa multiplicação com raízes, porém, os dois chegaram ao mesmo resultado. Vamos entender também agora as multiplicações de raiz. Você já analisou alguns exemplos de operações com raiz quadrada de números naturais no Explorar e descobrir, que foi o slide anterior que a gente acabou de ver. Veremos agora que na multiplicação de raiz quadrada temos sempre a vezes a raiz quadrada de a vezes a raiz quadrada de b, que é igual a raiz quadrada de a vezes b, com a e b números reais, positivos ou nulos. Vamos justificar essa propriedade da multiplicação de raízes quadradas. Como a radiciação e a potenciação são operações inversas, podemos escrever que raiz quadrada de a vezes raiz quadrada de b ao quadrado é igual a raiz quadrada de a ao quadrado mais raiz quadrada de b ao quadrado. Então, é igual a raiz quadrada ou é igual a vezes b. Por quê? Podemos eliminar a raiz quadrada aqui com o nosso expoente aqui de fora do parênteses. Eliminando a raiz quadrada com o expoente, então resta a vezes b. E raiz quadrada de a vezes b, nesse caso aqui, podemos eliminar a raiz com o expoente, dá igual a raiz quadrada, dá igual a vezes b. Então, a raiz quadrada de a vezes a raiz quadrada de b ao quadrado é igual a raiz quadrada de a vezes b ao quadrado. Quando os quadrados de números reais positivos ou nulos são iguais, podemos dizer que esses números também são iguais. Logo, justificamos a propriedade enunciada acima. Quando vamos multiplicar raiz quadrada, às vezes extraímos as raízes e às vezes multiplicamos a radicando para extrair as raízes quadradas do resultado dessa multiplicação, conforme a conveniência. Veja alguns exemplos abaixo. Nesse primeiro exemplo, temos raiz de 9 vezes raiz de 4. Então, podemos extrair a raiz quadrada de 9 e a raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de 9 é 3 e a raiz quadrada de 4 é 2.
posteriormente efetuamos a multiplicação. 3 vezes 2 dá igual a 6. No segundo exemplo aqui embaixo temos raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 18. Note que esses números aqui não possuem raízes quadradas exatas, então podemos fazer a multiplicação dos dois números, colocar os dois números dentro do mesmo radicando e fazer a multiplicação. Raiz quadrada de 2 vezes 18 dá igual a raiz quadrada de 36. Extraindo a raiz quadrada de 36 é igual a 6, porque 6 vezes 6 é igual a 36. Da mesma forma, faremos aqui, ó, a raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 5. Multiplicamos os números que estão dentro da raiz e 3 vezes 5 é igual a raiz quadrada de 15. Nesse caso aqui, podemos deixar dessa forma. Raiz quadrada de 8 vezes raiz quadrada de 2. Podemos colocar os dois números dentro do mesmo radicando e efetuamos a multiplicação. 8 vezes 2 dá igual a raiz quadrada de 16. Extraindo a raiz quadrada de 16 é igual a 4. Esse procedimento vale também para raiz cúbicas de índice 3, raiz quartas de índice 4, raiz quinta de índice quinto, enfim, para raiz enésimas de índice n. Observe o exemplo aqui, ó. Raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2. Ao efetuar essa multiplicação aqui, temos raiz cúbica de 2 ao cubo. Então, podemos eliminar a raiz com o expoente, que vai dar igual a 2. Raiz sétima de 8 vezes raiz sétima de 16. Nesse caso aqui, fazemos a fatoração. Quando você fatorar 8, a fatoração de 8 em fator primo vai dar 2 ao cubo, porque 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. Então, raiz sétima de 2 ao cubo, mais raiz sétima de 2 à quarta, no caso aqui fatorando 16 vai dar 2 à quarta, dá igual a raiz sétima de 2 vezes 2. Note que aqui a base, elas são algarismos iguais. Então, repetimos os algarismos e na multiplicação de potência de raiz quadrada, na multiplicação nesse caso aqui, na multiplicação somamos os expoentes. Então, 3 mais 4 dá igual a 7. Vai dar igual, isso aqui vai ficar assim, 2 raiz sétima de 2 a 7. Então, note que o expoente da raiz e o expoente daqui de dentro, eles são iguais. Podemos fazer o quê? Eliminar. Então, vai dar igual a 2. Da mesma forma, nesses outros dois exemplos, raiz quarta de 16 vezes 81. Podemos separar, as raízes. Raiz quarta de 16 vezes raiz quarta de 81. Ao tirar a raiz quarta de 16, dá igual a 2. E a raiz de 81 é igual a 3. A raiz quarta de 81 é 3. Então, depois efetuamos a multiplicação. 2 vezes 3 é igual a 6. Assim, podemos concluir que raiz n de A vezes raiz n de B é igual a raiz n de A vezes B, com A e B reais, positivos ou nulos, e n natural, sendo que n é maior que 2. Maior ou igual a 2. Vamos ver também as divisões de raízes. Na divisão de raiz vale a propriedade análoga à da multiplicação. A raiz n de A dividido por raiz n de B dá igual a raiz n de A dividido por B, ou raiz n de A dividido por raiz n de B, ou raiz n de A dividido por B. Como A e B números reais, A sendo maior que ou igual a 0 e B maior que 0. E n natural, n sendo maior que ou igual a 2. Veja alguns exemplos da aplicação dessa propriedade. A raiz quadrada de 1 dividido por raiz quadrada de quarto.
Nesse caso aqui, ó, podemos colocar um único radical para os dois números, para a fração, né? Fica raiz quadrada de 1/4, que dá igual a 1/2, porque raiz quadrada de 1 é 1 e raiz quadrada de 4 é 2. Então, o resultado final aqui vai ser igual a 1/2. Temos aqui a raiz quadrada de 200 dividido por a raiz quadrada de 2. Podemos fazer da mesma forma, colocamos um radical para os dois números, aqui na fração no caso, e dividimos. 200 dividido por 2 dá igual a raiz quadrada de 100. Sabemos que a raiz quadrada de 100 é 10, porque multiplicando 10 vezes 10 é igual a 100. Aqui nesse caso, ó, temos raiz cúbica de 8 vezes dividido por raiz cúbica de 27. Podemos também colocar os dois no mesmo radical, vai ficar raiz cúbica de 8 dividido sobre 27, que dá igual a raiz cúbica de 8 é 2 e raiz cúbica de 27 é 3. Nesse caso aqui, temos raiz quarta de 32 dividido por raiz quarta de 2. Colocamos os dois na mesma radical, raiz quarta de 32 dividido por 2, que dá igual a raiz quarta, 32 dividido por 2 é 16, e a raiz quarta de 16 é igual a 2. Então, particular, quando n é igual a 2, temos que raiz quadrada de a dividido por raiz quadrada de b é igual a raiz quadrada de a dividido por b. Podemos efetuar a adição e a subtração de raízes utilizando os valores possíveis, os valores aproximados dela, ou para deixar a operação indicada da maneira mais simplificada possível. Raiz quadrada de a, ou raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2, dá aproximadamente, extraindo a raiz quadrada de 2, dá aproximadamente 1,41. Então, efetuamos a adição resultado dessas raízes. 1,41 mais 1,41 dá igual a 2,82. Ou raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2 é igual a 2 raiz de 2. Vejam um exemplo. Comente com os colegas sobre como proceder na adição e na subtração de raízes reais positivos na forma de raiz. Inventem e testem outros exemplos. Então, vocês vão inventar outros exemplos e vão fazerem o teste e vão me mandar a foto, certo? Observe outros exemplos de indicação de resultados de maneiras mais simples. Temos aqui, 8 mais 2 é igual a... Podemos fatorar o número 8, ó. 8 dividido por 2 dá 4. 4 dá para dividir por 2 dá 2. 2 dá para dividir por 2, que dá 1. Então, note que 8, ao fatorar o número 8, temos que 8 é igual a 2 ao cubo. Então, podemos colocar 2 ao cubo e distribuir aqui dentro da nossa raiz. Podemos colocar 2 ao quadrado, que é 4 vezes 2, e vai dar 8. Então, colocamos aqui na raiz, mais raiz de 2. Nesse caso aqui, ó, podemos eliminar esse número aqui com essa raiz. E esse 2 aqui, ele vai ficar aqui, ó, fora da raiz. Então, vai ficar 2 raiz de 2. O que a gente fez? Extraímos essa raiz aqui com a raiz aqui do radical. E esse 2 aqui vem aqui para fora da raiz. E a raiz vai ficar apenas com esse 2 aqui. Então, vai ficar 2 raiz de 2, mais, repetimos aqui, ó, essa outra raiz. 2 raiz de 2 mais raiz de 2. Aqui, nesse caso aqui, como sempre tem o número 1, só que como é o número 1, ele não vai aparecer, então somamos esse número aqui, ó. 2 mais 1 vai dar igual a 3, e repetimos a raiz, ó. No caso aqui, a raiz de 2, então o resultado vai ser 3 raiz de 2. Da mesma forma que o número 75, na subtração da raiz de 75 menos a raiz de 12. Faz a fatoração do número 75. Ao fazer a fatoração do número 75, vamos obter essa forma aqui, ó. 3 vezes raiz de 5 ao quadrado, menos, ao fazer a fatoração do número 12, vai ficar 2 raiz de quadrada de 2 ao quadrado vezes 3.
Então, podemos eliminar esse expoente 2 aqui com essa raiz, ó, do 5, e eliminar aqui a raiz com o expoente do 2. Então, no número 75 vai ficar 5. O 5 vem para fora, porque eliminamos a raiz, né? Vai ficar 5 raiz de 3. E no número 12 vai ficar 2 raiz de 3, porque esse 2 vem para fora e o 3 permanece dentro da raiz. Então, agora fazemos a subtração dos números que estão fora da raiz. 5 menos 2 vai dar igual a 3. E repetimos a raiz. Então, 5 menos 2, raiz de 3, dá igual a 3 raiz de 3. Temos também aqui raiz de 8 mais raiz quadrada de 45. Podemos fatorar o número 8, que vai dar 2 raiz de 2, vai dar 2 ao quadrado vezes 2. E fatoramos o número 45, vai ficar 3 ao quadrado vezes 5 dentro da raiz. Da mesma forma, podemos eliminar aqui o expoente com o radical da raiz, o 2 vem aqui para fora e repetimos a raiz de 2, que é nesse outro número aqui. Da mesma forma, eliminamos aqui ó, o expoente do 3 com o radical da raiz, e o 3 vem para fora e o 5 permanece dentro da raiz. Então, vai dar 2 raiz de 2 mais 3 raiz de 5. Nesse caso aqui, não podemos simplificar mais do que isso, porque os nossos números que estão dentro da raiz são números diferentes. Então, não podemos efetuar a soma. Vamos parar aqui. De modo geral, temos que A mais B diferente da raiz quadrada de A mais B. E tem I, raiz de A menos raiz de B, diferente da raiz de A menos B, com A e B reais positivos, e A diferente de B. Agora vamos entender como fazer a simplificação de raízes quadradas não exatas. No início desse capítulo, você aprendeu a decompor um número natural em fatores primos para verificar se a raiz quadrada dele é exata ou não, e poder calcular o valor das raízes quadradas que são exatas. Agora, veja como podemos usar essa propriedade da multiplicação de raízes para simplificar as raízes quadradas não exatas. Observe aqui que temos a raiz quadrada de 225. Ao fatorar o número 225, obtemos 3 ao quadrado e 5 ao quadrado. Nesse caso aqui, ó, dá igual raiz de 3 ao quadrado vezes raiz de 5 ao quadrado vai dar igual a raiz de 3 ao quadrado vezes raiz de 5 ao quadrado. Podemos eliminar o expoente, a raiz aqui com o expoente, e vai ficar 3 vezes 5, que dá igual a 15. Logo, raiz quadrada de 225 raiz quadrada de 225 é igual a 15. Temos também aqui a raiz quadrada de 12. Ao fatorar o número 12, vamos ver aqui, ó, 12 dividido por 2 dá 6, 6 dividido por 2 dá 3, e 3 não dá mais por 2, temos que dividir por 3, que dá 1. Então, vai ficar 2 ao quadrado vezes 3. Então, raiz quadrada de 12 é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3. Então, ó, é igual, colocamos, ao separar cada um dentro de uma raiz, vai ficar raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3. Podemos, nesse caso aqui, podemos eliminar a raiz de 2, quadrado do 2 com o expoente do 2, que vai dar igual a 2, e repetimos a raiz de 3. Logo, raiz quadrada de 12 é igual a 2 raiz de 3. Vamos fazer a introdução, vamos entender como fazer a introdução de um fator no radical. Qual é o maior número? Raiz de 3, 3 raiz de 5 ou 5 raiz de 3? Então, vamos entender, né? Temos aqui 3 raiz de 5. Sabemos que o 3, quando está fora da raiz, para colocar o 3 dentro da raiz novamente, fica dessa forma. 3 ao quadrado, raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes raiz quadrada de 5. Dá igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 5.
3 ao quadrado é 9. 9 vezes 5, 45. Temos aqui as 5 raiz de 3. Colocando o 5 novamente dentro da raiz, dá igual a raiz quadrada de 5 ao quadrado. Lembra que quando a gente vai extrair o número aqui, ele está ao quadrado, podemos cortar o expoente com a raiz aqui e ele vem para fora. Para introduzir, ele volta para novamente com o expoente. Então, fica a raiz quadrada de 2 vezes raiz de 3. Dá igual a raiz quadrada de 2 não, raiz quadrada de 5. Dá igual a raiz quadrada de 5 ao quadrado mais 3. 5 ao quadrado é 25, então 25 vezes 3 dá igual a 75. Então, como raiz de 75 ela é maior que raiz de 45, então 5 raiz de 3 é maior que 3 raiz de 5. Veja outro exemplo de introdução de um fator no radical, 7 raiz de 2. Então, ao introduzir o 7 dentro do radical novamente, vai ficar 7 ao quadrado, raiz quadrada de 7 ao quadrado vezes 2. Raiz quadrada de 7 ao quadrado é 49. 49 vezes 2 dá igual a 98. 2 raiz de 2. O 2 que está aqui fora, ele vai para dentro do radical com o expoente 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 dá igual a 8. 3 raiz de 2. O 3 volta para a raiz com o expoente 2, né? 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 2 dá igual a 18. 5 ao cubo. O 5 é a raiz cúbica de 5. O 5 coloca o 5 dentro do radical elevado ao cubo. 5 ao cubo, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. E 125 vezes 5 dá igual a 625. Raiz quadrada de 625. Agora vamos entender também a racionalização de denominadores. No conjunto de números reais existem frações que apresentam uma raiz no denominador. Por exemplo, 1 raiz de 3. A fração 1 raiz de 3 é aproximadamente igual a 1 sobre 1,73 20508 ou 1 dividido por 1,73 20508. Perceba que esse é um quociente cujo valor é difícil de calcular. Então, para determinar uma fração equivalente a 1 sobre raiz de 3, temos uma maneira simples para multiplicar o numerador. Para isso, basta multiplicar o numerador e o denominador por raiz de 3, o que não altera o valor da fração. Observe aqui, a fração 1 sobre raiz de 3, multiplicamos o numerador por raiz de 3 e o denominador por raiz de 3. 1 raiz de 3 é igual a raiz de 3 e 3 raiz de 3 é igual a 3. Raiz de 3 ao quadrado. Nesse caso aqui, podemos eliminar a raiz cortando aqui com o expoente. Então, vai dar igual a raiz de 3 sobre 3. Então, 1 raiz de 3 é igual a raiz de 3 sobre 3. A segunda fração representa um número real no denominador. Esse procedimento que fizemos é chamado de racionalização de denominadores, pois transformamos a fração com denominador irracional em uma fração com denominador racional sem alterar o valor da fração. Esse mesmo método facilita os cálculos com números como esse. Observe mais exemplos de racionalização do denominador. São 1 raiz de 2. Multiplicamos a fração numerador e denominador por raiz de 2. 1 raiz de 2 é igual a raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2 é igual a raiz de 2 ao quadrado. Podemos eliminar aqui as raízes, vai ficar raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2, ou 2 raiz de 7. Nesse caso aqui, multiplicamos em cima e embaixo por raiz de 7. 2 vezes raiz de 7, 7 vezes raiz de 7. Vai ficar 2 raiz de 7 vezes raiz de 7 ao quadrado. Eliminamos a raiz com o expoente e vai ficar 2 raiz de 7 sobre 7. Alguma dúvida até aqui? Qualquer coisa, vocês podem mandar mensagem que eu responderei tirando a ajuda de vocês. E agora vamos para a atividade. A nossa atividade será feita pelo formulário Forms, onde o link será disponibilizado no grupo. Bons estudos. Obrigada.